Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Atos, capítulo 5. Como os irmãos sabem, nós, aqui na igreja, pregamos expositivamente. Começamos esses escritos de Lucas, foi Atos quem escreveu Lucas, lá no Evangelho de Lucas. E pela graça de Deus pudemos avançar, e hoje estamos no livro de Atos, que é um livro histórico, um livro que narra o nascedouro da igreja, a igreja nascente, os primeiros passos da família na fé, depois que o Senhor Jesus ascendeu, após ter ressuscitado, assentando-se no trono de glória à direita de Deus Pai, enviou com poder o seu Espírito Santo e congregou a sua igreja para a glória do seu nome. E nós aqui estamos, aprendendo um pouco mais sobre o que é ser igreja verdadeiramente. Porque certamente somos falhos quanto a esse ponto. Nós não sabemos. Por isso carecemos da graça de Deus. No capítulo de número 5, nós vamos meditar, se assim o Senhor permitir, do verso de número 12 até o verso 16. O pastor Vantos esteve nos introduzindo no domingo passado, no episódio de Ananias e Safira e também no episódio de Barnabé. E é importante dizer, irmãos, que o que nós temos diante de nós, esse verso 12 a 16, ele não pode ser lido isoladamente. A gente não pode simplesmente ler esse texto e atribuir significados a ele, esquecendo do que aconteceu anteriormente. Então, o sermão que você ouviu no domingo passado pelo pastor Vantos é crucial para que nós possamos entender o avanço e a intenção de Lucas do verso 12 ao verso 16. É importantíssimo que isso aconteça. Dito isso, vamos ler o texto sagrado e vamos avançar na compreensão dele, se assim o Senhor nos permitir. Então, leia com atenção, esse é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, e que nós possamos ouvir a vox Dei, a voz de Deus na sua palavra. Atos 5, verso 12, seguinte. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Que o Senhor Deus aplique a porção da sua palavra ao nosso coração e nos dê compreensão da mesma. Irmãos, como eu disse anteriormente, compreender o texto de hoje envolve compreender o cenário passado. O que aconteceu no episódio que antecede a esse. E no cenário passado, nós temos uma cena pesada. Uma cena densa e assustadora. Uma cena verdadeiramente assustadora. Porque você tem um contraste. Olha para o capítulo 4, por gentileza. Verso 36 e 37. O contraste entre a generosidade de Barnabé, que é um homem que vende a sua propriedade e oferta tudo o que tem de forma verdadeira, sincera e autêntica. É por isso que nós dizemos, irmãos, que ofertar também é culto. Ofertar também é adorar. E Deus leva a sério a adoração ao nome dele. Nós não podemos mentir na adoração, nós não podemos fingir na adoração. Aqui nessa época, atrelada aos recursos. Mas tudo que nós fazemos no culto, irmãos, precisa de sinceridade. Uma oração que a gente faça precisa ser sincera. Uma música que a gente canta precisa ser cantada de forma sincera.
o abrir da palavra de Deus diante de nós precisa ser feito de modo sincero. Por quê? Porque o que acontece quando a falsidade, a hipocrisia permeia os nossos atos culticos, o Senhor, Ele age com disciplina sobre nós. O Senhor disciplina o seu povo, porque o Senhor santifica o seu povo. E aí, se você olhar para o capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, olhe de forma panorâmica, você tem um relato da falsa adoração, a falsa oferta, o culto hipócrita, ou a adoração hipócrita, ou como o pastor Vantes chamou no sermão passado, a generosidade hipócrita. E o que acontece nessa falsa adoração, nesse falso culto, nessa falsa entrega, nessa liturgia mascarada de Ananias e Safira? Pedro, sabendo da mentira deles, porque o que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade, reteram parte do valor para si e disseram que tinham entregado tudo ao Senhor. Eles mentiram. O problema aqui não é entregar ou não entregar. O texto deixa claro que eles poderiam não ter vendido e ter ficado com todo o dinheiro da propriedade deles. Eles poderiam ter ficado com a propriedade, eles poderiam ter vendido e ter dado parte. Eles poderiam fazer o que eles quisessem. O texto deixa claro isso para nós. Olha só o verso 4 do capítulo 5, por gentileza. Porque isso é um engano, irmãos, que as pessoas têm por vezes, achando que a igreja ela deve exigir um tipo de oferta compulsória. Isso é uma mentira, tá? Ninguém pode ofertar compulsoriamente. O texto de 2 Coríntios deixa claro no capítulo 9 que cada um deve ofertar conforme está proposto no seu coração e não com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. E o capítulo 5, verso 4 vai dizer: não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então qual é o problema aqui, irmãos? É a mentira. O problema aqui é a mentira para Deus. É quando nós nos reunimos e para ter uma aparência de piedade, nós mentimos. Nós fingimos que cantamos, nós fingimos que louvamos, nós fingimos que adoramos. O nosso dobrar de joelhos não é um dobrar do coração. O nosso cantar não é um louvor que vai para Deus, mas vai para o homem. O nosso orar é um orar vazio e infrutífero. É quando as nossas manifestações litúrgicas são vazias de significado, de sinceridade. E o ponto aqui não é deixar de fazer, é fazer com sinceridade, porque Barnabé adora com sinceridade de coração. É você passar a se vigiar no culto. É você passar e desejar a querer orar com integridade, cantar com integridade, ouvir a palavra pregada com integridade, entregar as suas ofertas, a sua vida a Deus com sinceridade, com integridade, sem máscara. Irmãos, Deus leva a sério quem é hipócrita no meio do seu povo. Nós deveríamos temer mesmo. A hipocrisia é passível de disciplina por parte de Deus. Olha só, o verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. O verso 5 do capítulo 5. Ele caiu morto porque ele mentiu para o Espírito Santo. E logo depois, no verso 7, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela teve a oportunidade de confessar a mentira. Ela teve a oportunidade de se arrepender. Ela teve a oportunidade de dizer assim: nós mentimos. E com certeza o perdão, a restauração seria sobre ela. Mas não havia perdão ali naquela hora, porque não havia arrependimento. Então, irmãos, na nossa adoração, no nosso culto a Deus, nas nossas manifestações culticas e litúrgicas, seja aqui, dentre o povo, seja separado, dentre os nossos relacionamentos pessoais, na nossa família, no nosso trabalho, Deus pune a mentira contra o Espírito Santo. Deus pune com disciplina a falsa adoração. E olha o que acontece.
no final do verso 7, ela não se arrepende, ela diz, sim, foi por esse valor. Ela sustenta a mentira do seu marido. E aqui, irmãos, fica até uma aplicação antecipada. Esposas, não sustentem a mentira dos seus maridos. Maridos, não sustentem a hipocrisia das suas esposas. Denuncie com amor, mas denuncie. Corrija o seu lar no temor, no amor do Senhor. Ela mentiu junto ao seu marido. E sabe qual foi a consequência? A mesma que ele. No verso 9, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles levarão você também. No verso 10, no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu também. E ela estava morta, e foram sepultados. Mas o verso 11 diz o propósito de tudo isso. E é essa a atenção que eu queria chamar para você, para nós avançarmos para o texto de hoje. O verso 11 diz o porquê o Senhor é tão severo, é tão justo, é tão irado, é tão santo. Ele promove temor no coração. Olha o verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja. O toda aqui é a totalidade mesmo dos irmãos ali reunidos. Essa disciplina, irmãos, foi uma bênção, porque trouxe para a igreja purificação. Essa disciplina foi uma bênção porque trouxe à igreja um olhar mais atento para Deus. Deus é santo, é fogo consumidor. Deus é justiça. E Deus se ira contra toda impiedade e injustiça dos homens, como diz Romanos 1, verso 18. E o verso 11 termina dizendo, e a todos aqueles que ouviram falar deste acontecimento. Olha que interessante. Não trouxe temor apenas para a igreja. O final do verso 11 diz que trouxe temor também para os de fora, para aqueles que ouviram que naquela igreja alguém tinha caído morto no chão porque mentiu para Deus. Então os de fora olhavam para aquela igreja e pensavam o que sobre ela? Essa igreja é uma igreja séria. Essa igreja é uma igreja santa. Essa igreja é uma igreja verdadeira. Essa igreja, o Senhor está lá dentro. E aí o que você pensa? Quando fica claro que Deus está se manifestando no meio do seu povo, santificando, trazendo disciplina, trazendo temor, os de fora, o que você pensa? Como que eles vão reagir? Será que eles vão desejar fazer parte dessa igreja também? Porque eles estão olhando a manifestação de Deus, Deus está presente ali. Será que eles também vão olhar para Deus se manifestando no meio desse povo e vão dizer, eu quero fazer parte dessa igreja? Como se pertencer a Deus fosse uma vontade meramente humana. Eu lhe adianto que não. Eu lhe adianto que não. Eles perceberam que o temor de Deus estava dentro da igreja, que Deus agia punindo e disciplinando os falsos, os hipócritas. Eles perceberam tudo isso com grande temor, não só os de dentro, mas também os de fora. Porém, os de fora não queriam entrar na igreja. Por que eles não queriam entrar na igreja? Porque eles disseram, esse negócio de servir a Deus é coisa séria. Foi exatamente isso que eles pensaram, irmãos. Eles pensaram exatamente isso. Eles disseram, eu não vou brincar de ser crente, não. Esse negócio de entrar nessa igreja aí, imagine um grande mentiroso, eu vou cair duro no chão lá. Esse negócio de pertencer, de servir, é coisa séria. E eu não vou brincar com isso. No máximo eu vou ficar de longe, admirando esse povo, achando bonito o que eles fazem lá nas reuniões deles. Eu vou ficar admirando eles orando, eles cantando, eles servindo, mas fazer parte deles eu não quero não, porque lá Deus age com poder e disciplina, e eu não quero me meter com esse Deus. Sabe o que é, irmão, interessante de pensar aqui? É que nós que estamos aqui nessa noite, inclusive você que está ouvindo essa palavra, você deveria ter o mesmo temor. Você não deveria brincar com Deus. Você não deveria achar que pode pertencer a Ele, levando Ele de forma leviana e não considerando a grande santidade do Senhor. Você também deveria observar isso. Deus é santo e é fogo consumidor. Você crê nisso?
curiosamente, após esse juízo na igreja, após essa disciplina que Lucas nos conduz aqui no texto, o que vemos confronta a mentalidade da maioria das pessoas. Porque o que nós vemos nas falsas igrejas hoje? Igrejas que não administram a disciplina eclesiástica. O que é a disciplina eclesiástica, irmãos? É a condenação do pecado no meio do povo de Deus. Então tem igrejas que, para ter números, deixam de condenar o pecado. Você já viu isso? Você já viu isso? Igrejas que, para ter número de pessoas, deixam de condenar o pecado. Não vamos mexer com a família tal. Não vamos mexer com o irmão tal. Porque se a gente mexer com ele, o dízimo dele vai junto. Entendeu? E tem essas jogatinas políticas no meio do povo de Deus, que não é povo de Deus. Que fique bem claro. Porque o povo de Deus não pode se eximir de exercer a disciplina que é de Deus, de ser instrumento da disciplina de Deus na igreja, que é o que Pedro estava fazendo. Então, irmãos, nós não temos compromisso com o pecado, ok? Nós não somos coniventes com ele. Pecado no meio da igreja é para ser condenado. Todos somos pecadores, isso é fato. Mas somos pecadores arrependidos. Todos somos pecadores, isso é fato. Mas pecadores transformados pela graça de Cristo. Nós não temos conivência com o pecado. Nós não administramos o pecado como algo normal no meio do povo de Deus. Isso é loucura, irmãos. Mas para não perder pessoas, para não perder números, muitas igrejas têm se tornado falsas, mentirosas, por não condenarem o pecado. Sabe qual é a maior bênção para mim e para a sua vida? É quando nós estamos numa igreja tão verdadeira que não tem como o nosso pecado não ser confrontado lá nela. A gente sai daquele lugar, de fato, com essa palavra, disciplinado. Nem toda disciplina, irmão, significa exclusão, tá? O que aconteceu com Ananias e Safira foi o último caso de disciplina. Mas a disciplina ela tem vários níveis, ela pode ser uma exortação pessoal de um irmão com outro. Mas ela pode chegar, inclusive, até esse ponto da exclusão. Uma disciplina que cause, inclusive, a morte da pessoa. Tá bom? Mas o que eu estava dizendo, e prestem atenção nisso, é que contrariando o que se pensa, que se uma igreja for fiel no exercício da disciplina eclesiástica, ela não vai ter membros, ela não vai crescer, ela não vai ser unida, você vai machucar as pessoas, não fale isso, a gente tem que falar do amor a qualquer custo. E não fale de pecado, não denuncie pecado, porque senão as pessoas não vêm, as pessoas não ouvirão. Esse tipo de negociata. Apesar disso, irmãos, não é o que acontece aqui no texto, tá bom? Não é o que acontece aqui. O que vemos aqui no texto confronta diretamente a mentalidade da maioria das pessoas do nosso tempo, que pensam que a disciplina eclesiástica deveria ser evitada nas igrejas, que a manutenção da santidade na igreja afasta as pessoas. Isso não é verdade. O texto prova o contrário. Ele está dizendo que a santidade de Deus, a santificação de Deus, Deus agindo santificando o seu povo, não impede o crescimento da igreja, mas purifica o crescimento da igreja. Você entende isso? A igreja não cresce de forma desordenada, mas ela continua a crescer de forma santa, porque Deus está santificando o seu povo, retirando do meio do povo dele aqueles que não são. Você deveria ter um amor e um zelo pela disciplina eclesiástica no meio do povo de Deus. Na história da igreja, ficaram reconhecidas 3 marcas que apontam para uma igreja que é verdadeira. A primeira dessas marcas é a pregação genuína do Evangelho. O Evangelho não pode ser negociado de forma nenhuma. O púlpito tem que ser fiel à palavra. A palavra de Deus é que salva o pecador que está perdido. A segunda marca é a administração verdadeira e correta das ordenanças, o batismo e a ceia. Eles devem ser administrados de forma fiel, piedosa e a cumprir o seu propósito. E a terceira dessas marcas é a marca mais negligenciada, que é a disciplina eclesiástica, ou seja, a não conivência com o pecado, a punição do pecado ou a disciplina, a correção do povo de Deus quando esse está andando em equívoco, em erro. Essa é uma bênção para a igreja, purifica ela e a torna mais verdadeira quando ela administra essa marca da disciplina eclesiástica.
Os irmãos entenderam isso? A disciplina é ou não é uma bênção para o povo de Deus? É uma bênção, irmãos. E por isso eu convido você agora a ir para o nosso texto, dado esse preâmbulo, e agora nós vamos entender cada um desses pontos aqui e tentar aplicar diretamente à nossa vida. Primeiro ponto, uma igreja santa, ela não perde a comunhão, irmãos. Uma igreja santa, ela desfruta de comunhão verdadeira. Uma igreja que sofreu disciplina, como essa igreja aqui, onde Ananias e Safira foram disciplinados, eles não perderam a comunhão. Pelo contrário, a comunhão deles ficou mais verdadeira e mais santa. Olha para o verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Atenção para a parte B. E todos costumavam se reunir de comum acordo. Olha esse trecho apontando para a comunhão da igreja. Olha como a igreja não ficou separada depois do episódio da disciplina. A disciplina aconteceu, Ananias e Safira morreram, mas a igreja continuava se reunindo de comum acordo. E é importante dizer que eles estavam de comum acordo, essa expressão aqui utilizada, indica várias coisas que deveríamos nutrir no meio de nós, irmãos. Unanimidade, não conformidade, ninguém vai pensar igual, mas unanimidade sim, nós vamos andar para o mesmo lado. Nós vamos apontar para o mesmo Cristo. Unanimidade, harmonia profunda, unidade de coração. Aqui não é uma unidade superficial, esse comum acordo. Não é uma unidade institucional, não é uma unidade estratégica, não é só estar presente no mesmo lugar, é isso que eu estou querendo dizer. É uma unidade espiritual, ela é produzida do alto, ela é produzida por Deus. Então a disciplina, ela promove a verdadeira unidade do povo de Deus, e não a fragmentação do povo de Deus. Os irmãos sabem que passamos por um caso difícil de disciplina, e é muito triste até de lembrar, mas ao mesmo tempo nós ficamos felizes porque no domingo seguinte, a igreja estava reunida louvando ao Senhor e clamando e buscando a Deus em unidade. É mais ou menos o que esses irmãos estavam vivendo aqui. Eles queriam a vontade de Deus. Eles entenderam que Deus é quem disciplina pessoas no meio do povo para purificar o povo. E que a unidade da igreja não deve ser negociada. Tem gente que pensa assim, nessa igreja tem muita disciplina, eu vou sair de lá. Não! É aí que você deve amar mesmo essa igreja, porque ela não é conivente com o pecado. Porque ela não vai passar a mão na sua cabeça. E ela não vai passar a mão na minha cabeça. Sendo eu pastor, sendo você ovelha, se nós desobedecermos o que o Senhor prescreve, descreve, requer de nós, que nós sejamos condenados pela palavra, que nós sejamos ajustados, alinhados pela palavra, e que nós sejamos conduzidos ao arrependimento pela palavra. Porque o propósito da disciplina é conduzir ao arrependimento. O que não aconteceu no caso de Ananias e Safira, porque não houve arrependimento. Por isso, uma morte como resultado. Então, irmãos, esses irmãos estavam juntos. O texto vai dizer no verso 12 que ele se reuniu no pórtico de Salomão. Isso é curioso também, porque o pórtico de Salomão é um lugar público. É um lugar onde a adoração está acontecendo de forma visível. É tal como nós aqui também, dadas as devidas proporções. Nós não estamos aqui nos escondendo, não. Nós estamos à disposição de quem passa pela rua. Nós estamos à disposição do bairro. Nós estamos à disposição da cidade. Nós estamos aqui proclamando publicamente o nome de Deus. Nós não vamos vetar qualquer um que entrar por aquela porta, porque aqui é um lugar de proclamação pública. É lugar de dizer que Cristo ressuscitou e Ele é o grande rei da terra e Ele tem juízo sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. É por isso que a adoração pública do povo de Deus é tão importante, irmãos. E isso tudo, esse comum acordo, essa reunião em um lugar público no pórtico de Salomão, acontecendo logo após um episódio de disciplina severa. Logo após um episódio de morte. E aqui está uma verdade que a gente precisa resgatar como igreja do Senhor. Sabe qual é a verdade? A seguinte, preste bastante atenção. A disciplina eclesiástica ou a disciplina bíblica, ela não destrói a comunhão, irmãos. Isso não é verdade. Ela não destrói a comunhão. Ela preserva a verdadeira comunhão
na medida que ela retira do meio aqueles que não são. Ela remove o fermento para que a massa permaneça pura. Eu convido você a olhar agora para o texto de 1 Coríntios, que é um texto que você conhece bem, o texto de Paulo falando sobre a disciplina na igreja, no capítulo 5, 1 Coríntios 5, e observar comigo o verso 6 e 7, que é um texto que fala sobre a disciplina no meio do povo de Deus. Repito, 1 Coríntios 5, versos 6 e 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo para a igreja. O que estava acontecendo? A igreja estava tolerando um caso público de pecado. A igreja não estava condenando um pecado que estava notório no meio do povo. E olha o que o apóstolo Paulo diz. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? A recomendação do apóstolo Paulo no verso 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E aí a recomendação de Paulo é a seguinte. Olhe para o verso 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Você percebe a recomendação paulina? Não é para tolerar o pecado, é para retirar do meio da igreja aqueles que não se arrependem, aqueles que ficam sendo fermento, levedando a massa santa, sem fermento do Senhor, que é o povo reunido. Ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, e por isso é necessário lançar fora o fermento velho. De fato, irmãos, a disciplina, ela não é ausência de amor. Ela é expressão de amor pela santidade de Deus e pela santidade da igreja. Eu queria que você pudesse ler Deuteronômio 8:5 agora. Pode ir até lá. Deuteronômio 8:5. Olha o que nos diz a palavra de Deus nesse texto maravilhoso. É uma comparação. Diz assim, eu vou ler para você. Deuteronômio 8:5. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Essa comparação é tão forte, irmão. Porque está dizendo que se nós somos filhos de Deus, nós seremos disciplinados por Deus. Nós seremos corrigidos por Deus. Nós seremos chamados à atenção. Porque a loucura do nosso pecado nos leva, por vezes, para distante de Deus. E se você tem vivido uma vida de pecado e Deus não tem lhe disciplinado, não ache que Deus é bobo ou tem ocultado os seus olhos. Mas talvez Deus tenha te lançado em juízo. Porque Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. A igreja primitiva, a igreja dos nossos irmãos aqui entenderam isso. Porque quando a disciplina aconteceu, quando Ananias e Safira caíram mortos, eles não murmuraram contra Deus, perguntando, por que Deus? Eles não relativizaram o pecado, eles não flexibilizaram com o pecado, eles permaneceram unidos, buscando o Senhor e a santidade no Senhor. Porque, irmãos, unidade verdadeira da igreja não é construída com a negação do pecado. É pelo contrário, no sentido de ignorar o pecado no meio do povo. Mas a nossa unidade vai ser muito mais forte, muito mais firme, muito mais verdadeira, quando nós trouxermos os nossos pecados à luz. Quando eles forem expostos, quando eles forem tratados devidamente à luz da palavra. Eu queria, nesse mesmo sentido, antes de aplicar essa primeira parte, que você fosse para o livro de Hebreus, que nós até lemos hoje no início do culto. Hebreus, no capítulo 12. E eu farei, de propósito agora, uma leitura relativamente longa. Mas tem um propósito essa leitura, e eu espero que o Senhor te abençoe com essa leitura. Hebreus, capítulo 12, verso 5 até o verso 11 nós leremos nesse momento.
desejo que você entenda, que Deus te dê olhos para entender essa palavra que é do Senhor. Repito, Hebreus 12, versos 5 a 11. Diz assim. Eu vou ler do 4, tá? Do 4 a 11. Diz assim. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Preste atenção nessa parte. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Aí ele vai dizer sobre aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, mas estão sem correção. Preste atenção nisso. Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua... Qual é a palavra que está aí? Santidade. Por que Deus nos disciplina, irmãos? Para sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para a nossa purificação. Deus nos disciplina para o nosso aperfeiçoamento santo. Ele nos corrige. E no verso 11 é dito assim: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Você entendeu essa parte? Quando nós somos disciplinados por Deus, a gente não entende a princípio, a gente fica resistente, a gente não se alegra. Mas depois, quando a gente vê o fruto dessa disciplina de Deus no nosso ser, no nosso coração, a gente percebe que o que foi produzido em nós, por Deus, foi fruto de justiça, ou seja, santidade, que é o objetivo final da correção do Senhor nas nossas almas. Irmãos, eu lhe pergunto nessa noite a você: você tem andado sem disciplina? Você tem andado errante, num caminho equivocado, de pecado, de engano, de lamaçal, e nada tem lhe acontecido? Tome cuidado, se preocupe, tema a Deus, clame por misericórdia, porque talvez isso signifique que Deus te abandonou. Olha o que diz, eu convido você para Romanos 1 nesse momento. Romanos capítulo 1. Falando dos homens que dizem ter o conhecimento de Deus, mas não o glorificam como Deus. Romanos capítulo 1, olhe para o verso 21, por gentileza. Romanos 1, 21. Porque tendo conhecimento de Deus, e esse pode ser você, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens e semelhanças ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Olha o verso 24, que tristeza, que disciplina mais severa. O verso 24 vai dizer assim: por isso Deus os entregou à impureza. Deus permitiu que vocês ficassem na lama do pecado. Ele não está corrigindo porque Ele não vai santificar você. Ele não está corrigindo porque Ele te entregou ao teu engano. Ele não está corrigindo porque Ele abriu mão de você.
Então, quando a gente peca, e nada nos acontece, não é porque Deus nos ama muito, não. É porque nós estamos abandonados à nossa própria sorte. E isso é terrível. Esse é o verdadeiro juízo. Mas se nós pecamos, e Deus nos adverte, Deus nos imprensa, e Deus nos aperta, e Deus nos faz sofrer, é porque Ele é Pai e disciplina o filho a quem ama. É curioso, porque no verso 24... diz que Deus os entregou à impureza. No verso 26, diz que Deus os entregou às paixões. E no verso 28, vai dizer que Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Impurezas, paixões enganosas e pensamentos enganosos. Será que os seus pensamentos enganosos não é um sinal de que Deus te entregou a tua própria sorte? Será que a impureza do teu corpo não é porque Deus te entregou a própria sorte? O pior juízo é esse, quando Deus não nos disciplina, quando Deus não nos corrige, quando Deus não nos chacoalha, quando Deus não nos chama para Ele. Esse é o pior juízo. Mas os filhos, Ele disciplina. Ele disciplina o filho que ama. Você crê nisso? Então que a disciplina do Senhor não seja um fardo para nós, mas seja motivo de alegria. Uma igreja que tolera o pecado em nome da paz, e tem muitas aí que toleram o pecado em nome de uma falsa paz, obviamente, na verdade ela está destruindo a própria comunhão. A unidade bíblica ela não pode de modo nenhum ser construída sobre a hipocrisia, mas só sobre o firme alicerce da verdade. Quando o pecado ele é varrido para debaixo do tapete, como muitas pessoas gostam de fazer, e as pessoas ficam brincando de faz de conta com seus pecados, a comunhão ela é corroída silenciosamente. Porém, onde há o confronto do pecado, o confronto amoroso, mas fiel e verdadeiro, há arrependimento, há restauração, há comunhão, há fortalecimento dos santos. Por isso eu deixo aqui nessa primeira parte duas aplicações para os irmãos. A primeira, submeta-se à disciplina da palavra, para que você não seja submetido a um juízo maior. Toda vez que a palavra é pregada no púlpito, ou toda vez que você lê a palavra mesmo na sua casa, o Senhor já está corrigindo você, Ele já está te disciplinando, então atenda, obedeça ao Senhor. Ouça a voz de Deus, obedeça ao Senhor, submeta-se à disciplina da palavra. E em segundo lugar, não privatize a sua fé. Isso tem a ver com os irmãos se reunirem publicamente no pórtico de Salomão. Uma fé que é visível para todos, e não uma espiritualidade invisível. Que todos, ao olharem para a sua vida, possam enxergar um adorador de Deus, um santo, um remido no mundo. Verso 13, irmãos, diz assim: mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Esse verso, eu julgo ser o verso-chave, porque está intimamente atrelado com o sermão anterior, o verso 11, sobre o temor de Deus que recaiu sobre a igreja e sobre os de fora. Olha só, aqui, perceba, olha para o verso 13, há dois grupos distintos. Há os irmãos, os de dentro, os regenerados, os comprometidos que se reúnem de forma comum e pública, que nós vimos no verso 12, mas no verso 13 há esses que são chamados de restantes. Quem são os restantes? Os de fora, os que não estão na igreja. É aqueles que apenas observam, é aqueles que admiram a igreja externamente. Observe o final do verso 13. Porém o povo tinha grande admiração por eles. Esse povo aqui é equivalente aos restantes, tá? Então, Lucas está tratando dos cristãos que se reúnem publicamente em nome de Jesus e que no meio deles acontecem sinais e maravilhas, mas também tem os restantes, o que não fazem parte da família da fé, o que não são igreja. Eles estão de fora, eles admiram a igreja, mas eles não querem fazer parte da igreja, porque olha o que o texto diz no o verso 13 diz: dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Essa palavra ousadia aqui tem a ver com coragem. O texto está querendo dizer assim: esses que estavam fora, que viram a disciplina de Ananias e Safira acontecer,
sequer tinham coragem de fazer parte da igreja. Eles não tinham coragem, apesar de eles terem admiração pela santidade deles. Então, irmãos, a igreja verdadeira do Senhor, por um lado, ela deve gerar admiração nos de fora. Em que sentido? Não no sentido de ser louvada, exaltada ou reconhecida, mas no sentido de que ninguém olhe para nós e diga, eles são coniventes com o pecado. Você vê a corrupção, por exemplo, na política. Mas nós não deveríamos ver a corrupção na igreja. As pessoas deveriam olhar para nós e dizer, esse povo leva o nome de Deus a sério, e nisso eles são admiráveis. Esse povo leva a santidade de Deus a sério, e nisso eles são admiráveis. Mas não é o que acontece no nosso tempo. O que a gente ouve por aí, e pode ser, infelizmente, que seja sobre a sua própria vida. Fulano é da igreja? Ih, lá no trabalho, ixi, esse aí. Ele é crente? Eu não sabia. Não parece. Não parece. São pessoas que com seu estilo de vida mancham a santidade do nome de Deus. Que entram na igreja como se fosse um clube social, onde eles vêm aqui, gozam da comunhão, participam desse momento, gostando ou não, sei lá, porque vêm também. Mas no final das contas não tem compromisso com Deus. E são vergonha para o nome de Deus lá fora. Porque uma coisa é você receber uma crítica por ser um cristão verdadeiro. E outra coisa é você receber uma crítica por ser um cristão falso. Há uma grande diferença, não há? Há uma grande diferença. Não quer dizer que todo mundo vai lhe amar lá fora. Isso não é verdade. Os cristãos vão ser, por vezes, perseguidos. Mas há uma diferença em receber uma perseguição legítima, como aconteceu com Pedro e João, que foram perseguidos por pregar o nome de Jesus, e por ter um falso testemunho. Alguém que, como dissemos, aqui dentro da adoração levanta a mão, fecha os olhos, canta louvor, chora, faz tudo que manda o protocolo, mas lá fora é um diabo. É um filho do diabo. Na sua família é um marido péssimo. Aqui na igreja parece o deus grego. Na sua casa é uma esposa terrível. Mas aqui na igreja tem uma aparência, uma casca de piedade. Os filhos dissimulados. No trabalho, um cão. Então, irmãos, são pessoas que envergonham o bom nome e o testemunho da glória de Cristo. E além disso, a própria vida devassa de alguns por aí por fora, que porventura alguém conheça. Gente envolvida com coisas totalmente devassas mesmo. Tá? Então, o que nós temos nesse texto? Nesse texto nós temos a mistura de admiração e temor. Você vê a mistura de admiração e temor. Porque, por um lado, esse povo que estava de fora admirava a igreja por eles levarem a santidade a sério. Por um outro, eles temiam, eles nem sequer queriam fazer parte da igreja. Porque pensavam assim, rapaz, se esse Deus dele trata desse jeito, disciplina desse jeito, o que será que vai acontecer comigo? Hoje a igreja quer escancarar a porta que Jesus disse que é estreita. Hoje a igreja quer fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e não com que elas se sintam confrontadas. Você deveria desejar se sentir confrontado na igreja e não confortável. Que os seus pecados fossem denunciados e não amaciados. Que você se sentisse incomodado e não acomodado. Você entende isso? Então, irmãos, o texto diz que ninguém ousava se juntar a eles. E eu disse que essa palavra carrega a ideia de coragem. Porque aproximar-se daquela comunidade de fé exigia coragem. Não era um ambiente casual. Não era um espaço de entretenimento religioso, como alguns encaram. Era um lugar onde a glória de Deus estava presente, onde Deus estava presente. E onde Deus está presente, o pecado não pode se sentir confortável. Não pode. Isso confronta
profundamente o nosso modelo contemporâneo de igreja. Igrejas que a todo custo buscam ser acessíveis a todo ponto, a todo custo, a ponto de se tornar irrelevante como igreja do Senhor. E não ser um baluarte da verdade. A igreja primitiva que nós estamos lendo aqui, ela não facilitava a entrada de pessoas a qualquer custo. Tá bom? Isso fica até como uma aplicação para nós, porque você sabe que aqui na nossa igreja, nós fazemos sala de membresia, então os irmãos passam um tempo na sala de membresia, nós fazemos entrevista com as pessoas e ainda nós trazemos a assembleia. Só que às vezes, irmãos, os irmãos não têm nem interesse de conhecer quem é que está entrando na igreja. Isso não é geral. Os pastores estão fazendo esse crivo. Mas toda a igreja deveria se preocupar com quem está chegando e se congregando ou se juntando a nós. A igreja primitiva, como dito, ela não facilitava a entrada de pessoas a qualquer custo. Olha, eu só vou ler para você e você pode ouvir com atenção. 1 Coríntios 11, verso 32, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Isso é 1 Coríntios 11. Quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Por vezes, irmãos, Deus recolhe alguns santos. Pode ser eu ou você. Sabe para quê? Para que a gente não venha a ser condenado com o mundo. A disciplina de Deus tem vários níveis. Aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando da ceia do Senhor. Ou seja, pessoas que ele diz fracos e doentes e não poucos que dormem. Lembra desse texto? A gente sempre lê aqui na ocasião da ceia. Esses poucos que dormem são os que morrem. E ele vai dizer que alguns crentes, Deus mata para que eles não venham a se tornar vergonha para o Evangelho. Então a minha oração nessa noite é que Deus me mate, que Deus lhe mate, antes que a gente se torne vergonha para o Evangelho. Amém? Não seja uma vergonha para o Evangelho. Que Deus nos leve antes. Que Deus retire a nossa vida. Mas que não sejamos tropeço. Mas que não sejamos mentirosos e hipócritas. E você deveria ter um compromisso com essa oração. Senhor, retira a minha vida, se por um acaso eu for vergonha para o teu nome. Me mate antes, mas que o teu nome não seja envergonhado. Mas de qualquer forma, Deus não vai permitir que o nome dele seja envergonhado. Porque quando ele derruba no chão Ananias e Safira, ele está mostrando o poder da glória do nome dele. O zelo do nome dele. Zelo que Deus tem pelo nome dele e que nós, como seus servos, deveríamos ter também. E será que nós temos zelado pelo bom nome de Deus? Uma igreja que perde o senso de santidade, irmãos, ela não tem mais impacto no mundo. Ela pode fechar. Uma igreja que não condena o pecado, ela pode fechar as portas. Ela não tem mais sentido para existir. O mundo não precisa mais de uma instituição semelhante a ele, ao mundo. Já tem várias assim. O mundo precisa ver algo que ele não consegue produzir. E a igreja é algo que o mundo não consegue reproduzir. A igreja é algo de Deus, é um acontecimento de Deus. Só Deus pode fazer isso aqui acontecer. As nossas reuniões, portanto, irmãos, não são um clube social. Não são. Seguir a Cristo exige ruptura com o pecado. Romper com a promiscuidade. Compromisso com a verdade, porque Deus odeia os mentirosos. E a disposição para viver contra a corrente, contra o que o mundo diz. A seguir diferente no mundo. De forma que não deveria ser fácil estar aqui. Deveria ser algo difícil. Porque deveria ser uma luta contra si mesmo. Deveria exigir coragem e ousadia. E eu lhe digo, se você está aqui no meio do povo de Deus de forma dissimulada, você é um corajoso. Mas tema, porque Deus age com justiça. É importante dizer, como termina o verso 13, que eles admiravam de fora, mas não ousavam entrar. É importante dizer que admiração não é conversão, e você deve saber disso. Há muitos que admiram a igreja, admiram a moral cristã, admiram a mensagem
cristã, admiram o amor cristão, mas nunca se rendem a Cristo. E ser um salvo não é admirar a igreja, é se render a Jesus e dizer, eu estou perdido e Ele é meu único e suficiente Salvador, e sem Ele eu estou condenado. Então, 3 aplicações nesse ponto. Em primeiro lugar, não negocie a santidade para ser aceito pelo mundo. O evangelho não é construído por aprovação cultural. A igreja não está aqui para ser louvada. Em segundo lugar, viva de um modo que a sua própria vida produza temor reverente nos que te observam. Não apenas uma espécie de simpatia superficial, mas para que as pessoas te olhem e digam, Deus está na vida desse homem, Deus está na vida dessa mulher, e eu temo isso. Em terceiro lugar, rejeite o desejo de uma fé confortável. Você não cresce no conforto, irmão. Não cresce no conforto. Você precisa do confronto, como nós já falamos. E você precisa do confronto dos seus pecados. É aí que há santificação. Eu preciso ser confrontado nos meus pecados, mas você também precisa ser confrontado com os seus pecados, porque senão você não cresce. E se a disciplina não vem nessas nossas relações horizontais, por meio da administração da palavra, uma hora certamente ela virá por parte do Senhor. E pode ser dura, severa, mas nunca injusta, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Quando Ele disciplina, ninguém pode dizer que foi em vão, ou que foi sem razão. Em terceiro lugar, uma igreja santa, ela experimenta o poder soberano de Deus. E aqui nós seremos mais breves, porque eu vou concatenar o verso 12, o 15 e o 16. Então, olhe lá para Atos, capítulo 5. Verso 12 diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre eles, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Olha a palavra, sinais e prodígios. No verso 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, a menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Verso 16, vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Você percebe que o verso 12, 15 e 16 estão falando dos sinais miraculosos que estavam acontecendo no meio daquela igreja? Por quê? Irmãos, muita gente quer desfrutar do poder de Deus, mas poucos querem e poucos desejam a pureza de Deus ou a santidade de Deus. E não há poder onde não há pureza. Deus primeiro purifica, para depois agir com poder. Deus primeiro santifica, para depois transformar. Então tem gente que quer o Deus dos sinais, dos milagres, das maravilhas, mas não querem o Deus da santificação. E eu lhe pergunto, o que você quer com Deus? Você quer que Ele haja sobrenaturalmente na sua vida, fazendo com que tudo se mova? Com que tudo passe a acontecer daquilo que não está acontecendo ainda, daquilo que te incomoda na sua vida e que é desconfortável, que você quer mudar porque você quer ter paz? Ou você quer que Deus transforme o teu coração, te santifique, te purifique, te discipline e te transforme? Então, olha a ordem. No sermão anterior, Deus purificou a sua igreja. E no sermão de hoje, Deus está agindo com poder no meio da sua igreja. Deus transforma os seus instrumentos, Deus santifica a sua igreja para que ela possa dar um testemunho fiel e firme. Como é que eu vou agir com poder sendo um hipócrita? Esse vaso precisa ter uma vida transformada para que ele seja uma bênção no seu agir. É necessário um coração puro, transformado por Deus, santificado pelo Senhor, para que essa palavra atue com poder no seu coração. E na sua vida é a mesma coisa, você deve buscar santificação, transformação real, e não o poder do braço de Deus antes do próprio Deus santificador. O que você está querendo com Deus? Se você pudesse dizer hoje, o que você quer de Deus, e Deus pudesse lhe atender, porque Ele pode, o que você pediria? A resposta de muitos seria conforto, estabilidade, dinheiro, recurso, que o meu negócio prospere, que o meu casamento seja transformado. Parece legítimo, né? Tem coisas que até parecem legítimas.
Mas poucos pediriam que Deus discipline o meu coração, me humilhe e me transforme. Irmão, nós temos que aprender a fazer essa oração. Essa oração é difícil, mas ela é uma oração que Deus requer de nós. Senhor, me disciplina, me envergonha para a tua glória e me transforma. Por que nós temos tanto medo? Sabe por que nós temos tanto medo de fazer essa oração? Porque nós sabemos que tem coisas que, se expostas, se colocadas à luz, as pessoas iam olhar para nós. Então o nosso temor não é a Deus, o nosso temor é aos homens. E isso denuncia uma máscara com a qual nós costumamos andar. Isso não denuncia? Claro que sim. Então, irmãos, é importante dizer que nesse texto dos sinais, das maravilhas que eram feitas ali, a palavra sinais é literalmente sinal, no grego, por incrível que pareça. É a ideia de algo que aponta para outra coisa, tá? Então, o que é um sinal aí no verso 12? É um milagre que apontava para Cristo, tá? Quais são os propósitos dos milagres na igreja? Apontar para Cristo. E prodígio, que é a segunda palavra, também pode ser traduzido por maravilhas, é o impacto que esse milagre causa em quem vê. Então, o milagre é um sinal e o impacto que ele causa em quem vê é um prodígio. Deus faz algo fabuloso e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo. Deu para entender? Então, sinais e prodígios eram feitos entre eles. Coisas maravilhosas, extraordinárias aconteciam e o povo ficava admirado. Sinais e prodígios aqui na ordem do texto, tá bom? É importante dizer, olha para o verso 16, o final do verso 16, que todos eram curados. É por isso que nós não cremos no ministério extraordinário em nosso tempo. Nós não cremos no ministério apostólico, tal como os moldes daqui das Escrituras, dos 12. Tal como Pedro fizera aqui junto aos 11. Por quê, irmãos? O final diz, todos eram curados. E esse milagre, esses sinais e maravilhas, o final do verso o final da parte A do verso 12, vai dizer que era feito pelas mãos dos apóstolos. Então, olha as verdades aqui do texto. Primeiro, não eram todos na igreja que faziam milagres, eram os apóstolos. Segundo, o ministério apostólico já cessou, porque o cano das Escrituras foram fechados. E terceiro, o verso 16 vai dizer que todos eram curados. Hoje, se você for nessas igrejas que diz que tem apóstolo, com uma doença, diz assim, me cura aqui. Aí o cara, eu vou orar por você. Aí ele ora. Aí você diz, rapaz, eu não fui curado não. Ele diz, é porque você não teve fé. E onde aqui no texto está dizendo que a pessoa precisava ter fé? Não tem. Todos eram curados. Todos que passavam ali e provavam do poder de Deus eram curados. Porque esse era um ministério extraordinário e ele tinha um propósito aqui nesse tempo. Qual era o propósito? Que já se encerrou na plenitude das Escrituras. O propósito é apontar para Cristo. Apontar para o Cristo exaltado que vive e reina, tá bom? Eu quero que você olhe comigo para isso rapidinho. Por gentileza. Olhe, por gentileza, para o capítulo 3 de Atos. E o verso de número 12. Lembra quando Pedro curou o paralítico, o coxo, na porta do templo chamado Formosa? Olha o que ele diz no verso 12 do capítulo 3. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Então, quando o milagre acontece, os olhos não devem ficar fixos nos apóstolos. Ele continua dizendo, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Segunda a verdade, os olhos não devem estar nos apóstolos, e a segunda, não é pelo poder dos apóstolos que o milagre acontece. Verso 13, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos,
quando este já deveria decidido soltá-lo. Aí você salta para o verso 16, irmão, do capítulo 3, e você vai entender o propósito. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O que você entendeu do verso 16? O milagre aponta para quem? Para Jesus. O milagre é para testificar o ministério de quem? De Jesus. Todo milagre é para dizer Jesus ressuscitou. Isso fica claro na pergunta que eles fazem lá no Sinédrio, indagando Pedro e João. Olha o capítulo 4 e veja o verso de número 7. Atos 4, verso 7. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Olha a pergunta deles. Em nome de quem vocês fizeram isto? Por quê? Porque os milagres apontavam para a glória do nome de Jesus. E aí, no capítulo 4 ainda, irmãos, a gente observa o verso 29 e o verso 30. E esse verso é importante para o que está acontecendo aqui. Olha o capítulo 4, 29 e 30. Os nossos irmãos fazem uma oração. E a oração é a seguinte: agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. E isso acontece, Deus responde e eles começam a pregar com ousadia. Na parte 30, olha, no verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. É pela mão de quem que os milagres acontecem? Pelas mãos de Deus. E pelo nome de quem que os sinais e maravilhas acontecem? Pelo nome de Jesus. Então, irmãos, o propósito dos sinais e maravilhas naquele tempo era apontar para a verdade de que Jesus ressuscitou. Essa é a transição da antiga para a nova aliança. De forma que esses milagres serviam como um sinal de que um novo tempo foi inaugurado, cumprindo a profecia de Isaías, que dizia que ele viria para curar os coxos, os cegos, os paralíticos. Então esse é o cumprimento do que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que esses milagres e maravilhas são necessários como uma credencial apostólica. Então, se alguém se diz ser apóstolo, ele tem que ser capaz de exercer sinais e maravilhas, tá? Faz parte do ministério apostólico. Olha o que diz, ou só escute, 2 Coríntios 12, 12, quando o apóstolo Paulo diz isso aos irmãos de Corinto. Ele diz assim: pois as minhas credenciais de apóstolo, olha só, ou seja, eu comprovei para vocês que eu sou um apóstolo de fato. As minhas credenciais de apóstolo foram manifestadas no meio de vocês. Aí você pergunta, quais são essas credenciais? As minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, qual é o propósito dos milagres aqui também? Além de apontar para Jesus, é fortalecer ou certificar que o ministério apostólico é verdadeiro e vem da parte de Jesus. Os irmãos entenderam isso? Sim. E além disso, irmãos, o ministério de sinais e maravilhas serve para dizer que o reino de Deus foi inaugurado. É o que Jesus diz em Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E, como eu disse, João 20, 30 a 31, o meu último texto aqui para comprovar essa ideia de sinais e maravilhas, Jesus dizendo o seguinte, passo a citar para você, João 20, 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vocês entenderam? 3 razões por que sinais e maravilhas acontecem, eu acabei de citar. Primeira, confirmar o ministério apostólico, eles são apóstolos de verdade. Segundo, o reino de Deus foi inaugurado, chegou. Terceiro, Jesus é verdade, eu creio nele. Então, por isso que esses milagres eram tão necessários naquele tempo, para apontar para essa verdade, para essa realidade que se concretizava ali.
E por isso que também são chamados de sinais, porque eles não têm um fim em si mesmo. Eles são como um farol ou como uma seta. Eles apontam para algo e eles apontam para uma realidade maior, né? Rapidinho, olha para Atos 3, verso 6. O homem é curado em nome de Jesus. Atos 3, verso 6, né? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E além disso, Atos 4, verso 30. Olha para o verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do santo servo Jesus. Qual é o ponto? Quando sinais e maravilhas acontecem, fica nítido que Jesus é quem está operando aqueles milagres. É Jesus quem está operando aqueles sinais. Os apóstolos só são mãos, só são meios, só são instrumentos. E no verso 15, nem mesmo a sombra de Pedro tem qualquer coisa a ser admirada, tá bom? É o poder de Deus agindo. Assim como aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla. Mas não é a orla da veste de Jesus que cura a mulher. É o poder que emana de Jesus. Assim como Jesus usou o lodo, o cuspe, para curar a cegueira de um cego, não é o lodo, não é o cuspe, mas é a atuação do poder de Jesus por aquele meio, por aquele instrumento. Isso aqui fica uma aplicação para os nossos tempos. Nós não devemos transformar meios extraordinários de Deus em práticas supersticiosas, irmãos. O extraordinário é extraordinário. Ele não é o ordinário. Não é o modo como Deus vai agir sempre. Ele aconteceu naquele tempo para provar que Jesus Cristo estava ressurreto. E hoje não há mais razão para isso acontecer da forma como acontecia naquele tempo. Deu para entender? Às vezes alguns milagres na Bíblia acontecem pontualmente. Às vezes pessoas são instrumentos de milagre, mas nunca mais elas são. Vou lhe dar um exemplo. Estevão fez milagre, foi apedrejado. Depois Filipe fez milagre, foi apedrejado. Foi transladado, perdão. E depois você tem a figura de Ananias. Lembra de Ananias? Não de Ananias e Safira. Aquele Ananias que curou a cegueira de Paulo. Ele só fez isso uma única vez e nunca mais se repetiu. Isso é o que nós chamamos de extraordinário. Então Deus pode fazer milagres e maravilhas na nossa vida, sim ou não? Sim, mas Ele não é obrigado. Isso é extraordinário. De forma que nós podemos ter um testemunho de cura. E é por isso que nós oramos por cura. Mas ninguém tem o poder de usar qualquer objeto, estender a mão e dizer para um outro ficar curado, porque isso depende de Deus somente. Nesse sentido, nós não devemos transformar meios extraordinários em práticas supersticiosas. Nós não podemos tentar manipular a Deus por meio de objetos. Nós devemos nos submeter à soberania de Deus, que age como quer e por meio de quem quer. E nós não devemos centrar nossa fé em instrumentos humanos, mas no Deus que opera soberanamente. Mas também, à luz do verso 16, eu gostaria que você olhasse, vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Mas também eu quero que você reconheça que nenhum problema está fora do alcance do poder de Deus. Você crê nisso? Nenhum problema está fora do poder de Deus. Que nós não devemos limitar a Deus as nossas expectativas pessoais ou as nossas experiências pessoais. Que nós devemos submeter, inclusive, as nossas dores, enfermidades, fragilidades ao Senhor. Tudo nós devemos confiar a Ele. E entender que o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida não é nos curar de qualquer coisa, mas é restaurar a nossa alma em Cristo. Você crê nisso? Então viva com a confiança de que Deus é suficiente, mesmo que os resultados não sejam conforme a gente deseje. Confie nisso. Deus pode operar um milagre? Pode. Deus pode agir com poder? Pode. Mas isso é extraordinário, é dele. Deus continua operando cura, Ele intervém, Ele ouve orações. Mas Ele faz segundo a sua vontade soberana. Ele não faz segundo técnicas humanas. Mas saiba de uma coisa, apesar de tudo isso, a maior obra de Deus, o maior milagre de Deus, é regenerar corações. É salvar pecadores.
é transformar pessoas perdidas em filhos. Esse é o maior milagre. Aquele que é salvo em Cristo recebeu a maior de todas as intervenções, a maior de todas as curas, o maior de todos os milagres. E se você crê em Deus como teu Salvador, o maior milagre já aconteceu na tua vida. Independente das respostas que você procura. Crer é suficiente. O verso 14, sim, e eu encerro, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Sabe o que eu acho curioso nesse ponto? É porque Lucas está sempre registrando quantas pessoas estão sendo acrescentadas na igreja. Ele fala que no início tinha 120, depois ele fala que tinha 3.000, depois ele fala que o número foi para 5.000, e agora, depois da disciplina de Ananias e Safira, você pensa, agora a igreja vai sumir, porque a gente não pode disciplinar as pessoas, senão as pessoas não vão gostar da igreja. Irmãos, quem acrescenta pessoas à igreja é o Senhor, de forma que Lucas não consegue nem contar, e ele diz, uma multidão de homens e mulheres foi acrescentada à igreja. Uma multidão de pessoas foi acrescentada à igreja. É interessante que ele usa a expressão crentes no Senhor. Não sei se está assim na sua versão, tá? Mas no original é uma palavra só, que dá a ideia de agregados ao Senhor. Ou seja, não são pessoas que estão se conectando a uma instituição, mas são pessoas que estão sendo ligadas a Cristo. São pessoas que estão sendo ligadas ao cabeça. É essa a ideia da expressão aqui. Não diz apenas que pessoas foram adicionadas a uma instituição, mas diz que elas eram agregadas ao Senhor. Porque o crescimento não é apenas institucional aqui, é de profundidade com Cristo, é de relacionamento. E é impressionante pensar que esse crescimento acontece depois da disciplina de Ananias e Safira, após um episódio de temor na igreja. Então, irmãos, dito isso, há uma diferença entre crescimento de igreja e inchaço da igreja. Tem muita igreja inchada por aí, mas que não tem crescimento. Porque os seus membros foram acrescentados a uma instituição corrompida, e não a igreja do Senhor. Mas nós precisamos estar acrescentados ao Senhor, ao cabeça, congregados nele. O inchaço, ele é numérico, ele é superficial, ele é instável. O crescimento verdadeiro, ele só é fruto de uma conversão genuína. Então, não confunda, portanto, e essa é uma aplicação, participação externa na igreja com regeneração interna. Nem sempre isso é verdade. É lógico que a igreja tem que ser composta pelos regenerados, por aqueles que foram realmente lavados e remidos no sangue de Cristo. Mas aqui é uma crítica para nós levarmos consigo mesmo. Será que eu estou ligado ao cabeça? Será que eu estou no Senhor? Ou estou apenas sendo contado no número entre pessoas que dizem servir a Cristo? Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque o verdadeiro crescimento vem do Senhor. É Deus quem acrescenta o seu povo à igreja. Como diz Atos 2,47, que o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Busque frutos de arrependimento, não apenas pertencimento religioso. Não basta você vir para cá e sentar nessas cadeiras, irmãos. Você precisa buscar uma vida de arrependimento com o Senhor, de confissão mútua, de abandono do pecado. E entenda que Deus não acrescenta à igreja apenas frequentadores. O texto deixa claro que ele acrescentava crentes no Senhor, pessoas transformadas. E isso é uma segurança para nós. Sabe por quê? Porque, irmãos, quem acrescenta o salvo na igreja é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Deus quem faz essa obra. E isso é uma segurança para nós. Mas à medida que pessoas dissimuladas aparecem no meio da igreja, e isso pode acontecer? Pode ou não pode? Pessoas que fingem que são, mas não são. Pode ou não pode acontecer? Deus deixou para a igreja uma ferramenta maravilhosa. Qual é essa ferramenta? A disciplina eclesiástica. Que nós não devemos ser coniventes com o pecado de ninguém. De ninguém.
independente da sua posição, status, qualquer coisa que você levar em consideração. Não podemos. A igreja não deve medir o seu sucesso por números, mas por transformação do coração daqueles que integram o povo de Deus. Então esse texto, ele nos obriga a abandonar uma visão sentimental da obra de Deus. O que ocorreu com Ananias e Safira, irmãos, não foi um acidente, foi juízo, tá? A ira de Deus, a santidade de Deus se manifestou ali. Deus estava podando a sua igreja. Quando o agricultor ele corta um ramo doente, ele não está destruindo a árvore. Não é verdade? Ele está preservando a vida da árvore. O corte do ramo doente não é sinal de morte. E Cristo já havia ensinado isso em João capítulo 15. Ao dizer que o Pai, que é Deus, ele corta todo o ramo que não dá fruto. Mas aqueles que dão fruto, ele poda. Há uma diferença entre cortar e entre podar. Deus remove o que é falso para fortalecer o que é verdadeiro. E o resultado não é que a igreja some, desaparece, pelo desagrado ou desafeto de pessoas. É que a igreja cresce com mais vigor e verdade. Então, irmãos, eu cito aqui para você Apocalipse 3,19 e concluo. O Senhor Deus diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Palavras do Senhor.